aí, meu povo, Geografia 1, capítulo 27, África, Incorporação ao Capitalismo. A inserção global. O panorama de extrema pobreza da maioria dos países africanos é fruto do seu processo histórico de desenvolvimento econômico e social. As raízes desse processo elas foram estabelecidas a partir do neocolonialismo europeu, no final do século XIX, que impôs fronteiras arbitrárias e do limitado desenvolvimento no pós-guerra, após 1945. As economias africanas elas experimentaram, de forma geral, um processo de estagnação estrutural, oriundo de um processo de formação econômica e territorial que comprometeu a expansão e a integração econômica interna do continente. Segundo os índices de desenvolvimento e de pobreza humana, a maior parte dos países da África subsaariana ocupa as últimas posições. A utilização das melhores terras para produções agrícolas de exportação pelas empresas europeias no início ou por empresas das elites nacionais vinculadas a interesses externos fez com que imensas parcelas de camponeses e comunidades tribais fossem expulsas de suas terras, gerando fome, miséria, destruição cultural e a imposição do deslocamento para as áreas menos férteis, de solos muito ácidos ou com características climáticas de semiaridez. Esse cenário foi, em grande parte, a realidade das Áfricas tropical e equatorial. Nas regiões onde há recursos minerais, como aqui atualmente vai da Angola até a África do Sul, grandes organizações empresariais do setor mineral se estabeleceram em seus escudos cristalinos. Na atual África do Sul, as comunidades tribais foram expulsas e de suas terras e empurradas para as regiões secas, a fim de que fossem obrigadas a trabalhar nas minas de carvão mineral, ouro, diamantes e pedras preciosas. Os estados africanos, em grande parte estruturados em torno das elites étnicas e atravessados por intensos conflitos, não possibilitaram uma inserção maior na dinâmica econômica global. O mercado internacional, cada vez mais fundamentado em trocas de produtos especializados de alto valor de mercado, exige intensos investimentos e maturação econômica. A partir do século XIX, especialmente na segunda metade, o continente africano assumiu gradualmente um novo papel no sistema capitalista que se mundializava. Com o desenvolvimento da segunda revolução industrial, houve o aprofundamento do neocolonialismo no continente africano e, posteriormente, suas consequências espaciais e econômicas para a região. Data desse período a massificação da imposição da cultura europeia sobre as culturas africanas e a transformação das economias tribais de subsistência em economias exportadoras de matérias-primas agrícolas, alimentos e minerais. Como produto desse amplo processo neocolonial, foi engendrada a regionalização econômica do continente. Muitas regiões da África subsaariana se tornaram agroexportadoras ou exportadoras de minérios, sendo atravessadas por ferrovias que articularam suas áreas continentais aos portos e possibilitaram o nascimento de redes urbanas isoladas entre si. Da Guerra Fria ao pós-Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento de descolonização ganhou força na Ásia e na África, mas na África subsaariana foi particularmente tardio, tendo início apenas nas décadas de 1960 e 70. O sistema bipolar influenciou profundamente as guerras de independência, que na verdade se transformavam também em conflitos entre as duas superpotências, estimulando ou criando rivalidades étnicas. O continente, dessa forma, foi fortemente armado e os conflitos étnicos derivados do enfraquecimento de parte dos nacionalismos africanos se intensificaram, destroçando países inteiros e deixando as populações em situações de extrema miséria.
O socialismo, para muitos movimentos de independência, era comprometido como uma chance para a modernização urbano-industrial e a tentativa de se livrar de um passado de dominação europeia. Diversas lideranças políticas africanas ligadas aos movimentos de independência se aproximaram da União Soviética e receberam ajuda militar e tecnológica após a independência, como Angola, Moçambique, Congo, Tânzia. Mas o financiamento de grupos oposicionistas aos regimes socialistas pelos Estados Unidos e pela África do Sul mergulhou diversos países em guerras civis que dizimaram parte de suas populações. A África do Sul, o país mais avançado economicamente do continente, desenvolveu uma industrialização com base na exploração e no beneficiamento de minerais. Muitos investidores ingleses e estadunidenses aportaram naquele país desde o período colonial. Os Estados Unidos tinham interesse em uma África do Sul controlada pela minoria branca, que compõe até hoje as elites econômicas do país e de origem europeia, pois o movimento do Conselho Nacional Africano, então liderado por Nelson Mandela, poderia ameaçar toda a estratégia dos Estados Unidos de evitar o avanço socialista no cone sul-africano. O regime do apartheid segregou territorialmente as comunidades negras, confinando-as em regimes de pouquíssimo desenvolvimento em termos de infraestrutura e que sofriam com as secas e permitindo sua entrada nas áreas mais desenvolvidas e brancas apenas para trabalhar. O objetivo final era criar duas Áfricas, uma branca, rica e desenvolvida, e outra negra e pobre, dependente dos empregos e do capital de uma minoria branca. O apartheid na África do Sul foi apoiado durante quase toda a Guerra Fria pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, fazendo com que o território sul-africano se tornasse um defensor do capitalismo naquela parte do continente. Uma das marcas deixadas por esse regime segregacionista, em que os negros deveriam, por lei, viver em áreas afastadas dos brancos, foi a criação dos townships. Trata-se de bairros de subúrbio que foram ocupados pela população negra, que ficaram conhecidos pelas más condições de infraestrutura e por movimentos de resistência e lutas contra o regime da época. Embora o apartheid tenha oficialmente acabado em 1994, quando o primeiro governante negro, Nelson Mandela, se tornou presidente da África do Sul, ainda é recente historicamente, e as segregações são muito sentidas e vividas até hoje de diversas maneiras. Um exemplo disso é que as townships existem atualmente e se tornaram, inclusive, áreas visitadas por muitas pessoas. Nesse sentido, vale destacar que Soweto é a maior township sul-americana, sendo um dos bairros localizados no subúrbio de Joanesburgo. Conflitos. O pós-Guerra Fria, ao mesmo tempo que permitiu o fim de regimes autoritários, trouxe novas preocupações para o continente, como a dificuldade de algumas regiões da África subsaariana de inserção em um mundo globalizado. Essa dificuldade estava relacionada às condições de infraestrutura da região, muitas delas consequentes da destruição pelas guerras, com limitado mercado consumidor e baixa qualificação da força de trabalho. A instabilidade política regional foi também um fator de exclusão, pois afastou e ainda afasta investimentos que poderiam dinamizar a economia, qualificar a mão de obra e gerar renda. Em algumas regiões, o governo nem mesmo controla todo o território, como é o caso mais emblemático da Somália, no Chifre Africano, cuja capital é um único território controlado pelo governo, já que o interior está sob o controle do grupo radical islâmico Al-Shabaab, desde a década de 1990. Os Estados Unidos, em uma lógica de empreender operações humanitárias, realizaram em 1992 a intervenção na Somália,
sob a justificativa de controlar os conflitos e, assim, restabelecer a segurança no país. Contudo, a operação foi considerada um fracasso devido ao grande número de soldados mortos. O grupo radical Al-Shabaab é responsável pelo sequestro de diversos navios que atravessaram o litoral do Chifre Africano para o Mar Vermelho, rota importante de superpetroleiros oriundos do Golfo Pérsico. Hoje, a região é considerada uma das mais instáveis do mundo, contribuindo para o aprofundamento da miséria. Os períodos agudos de estiagem em algumas partes da África Central, seguidos de crises profundas de fome e o alastramento da AIDS pelo continente, também ajudam a compreender o baixo desenvolvimento econômico africano no final do século XX e início do século XXI. Muitos países não têm condições de solucionar de maneira efetiva intempéries naturais e doenças que crescem no rastro da pobreza e da miséria. Em 2014, mais um surto de ebola no Golfo da Guiné evidenciou a dificuldade financeira desses países de lidarem com esse problema. Por essa razão, muitos países da África subsaariana não conseguem sobreviver sem a ajuda da comunidade internacional e o envio de dinheiro pelos imigrantes africanos na Europa Ocidental. Conflitos na República Democrática do Congo. Com o fim da Guerra Fria, os financiamentos externos para a África subsaariana diminuíram significativamente e os governos perderam a possibilidade de silenciar as manifestações étnicas e suas formas de violência, como na questão da República Popular do Congo. Palcos de atos de violência com guerras e pilhagens financiadas pela extração mineral das vastas jazidas de diamante, cobre e cobalto. O ditador Mobutu assumiu oficialmente o poder em novembro de 1965 no Congo e rebatizou o país com o nome de Zaire em 1971. Distanciou-se da União Soviética, que o financiava, e passou a receber apoio dos Estados Unidos e da Bélgica, que temiam a expansão do socialismo naquela parte da África, especialmente a partir da Tanzânia. Ergueu, sob a vista das potências ocidentais, um dos governos mais corruptos e violentos da África. Em 96, com a explosão dos conflitos em Ruanda, entre Tutsis e Hutus, o antigo Zaire recebeu um grande contingente de rebeldes Tutsis de Ruanda, que passaram a lutar ao lado dos grupos de oposição no ex-Zaire. O fim do conflito ocorreu em 2001, com o esgotamento das forças e a morte do sucessor do ditador. Conflito em Ruanda. Os conflitos entre Tutsis e Hutus em Ruanda e Burundi, na África Central, são alguns dos efeitos negativos deixados pela colonização europeia. Ruanda, em especial, foi marcada por um processo de colonização que estimulou a divisão da população, inicialmente colonizada pela Alemanha. O país passou posteriormente para o controle da Bélgica, que incentivou a divisão da população de origem Banyarwanda entre Hutus e Tutsi, que compartilhavam a mesma língua e costumes. Os Tutsis eram criadores de gados mais ricos e os Hutus agricultores, mas com o passar do tempo essa diferença se diluiu, pois ocorreram muitos casamentos entre os membros das duas etnias. Os colonizadores reconstruíram as diferenças utilizando os Tutsis minoria para impor o seu controle, colocando-os na posição mais alta da pirâmide social da colônia. Em 1962, Ruanda tornou-se independente com a ascensão dos Hutus ao poder. A partir disso, certo revanchismo foi estipulado entre Tutsis e Hutus. Em 1994, a derrubada do jato presidencial atribuída a rebeldes Tutsis foi o estopim para o acirramento do conflito, que matou 800 mil pessoas, a maioria Tutsis. O conflito terminou depois da intervenção francesa na região, com o envio de 2.500 soldados em 1996 para criar uma zona de estabilidade e um tribunal da guerra.
A catástrofe, porém, já tinha ocorrido. As razões desses conflitos estão relacionadas às fragilidades das instituições políticas herdadas pelos povos africanos dos colonizadores, que permitiram disputas crescentes de poder entre numerosos grupos políticos e étnicos. A Guerra Fria, armando muitos desses grupos, tornou esse drama africano catastrófico. Conflitos no Sudão. No Sudão, o conflito se estabeleceu entre os muçulmanos do norte e os cristãos do sul, gerando mais de 600 mil refugiados internos. O país foi dividido em duas partes. O norte islâmico, que concentra as principais refinarias, foi separado do sul, rico em petróleo, apoiado por empresas petrolíferas chinesas, francesas, indianas e malaias, para se tornar independente. Atualmente, estima-se que 716 mil pessoas foram deslocadas no interior do Sudão do Sul desde que o conflito começou, no final de 2013. Os combates em Malakal, em fevereiro de 2014, atingiram até a base da ONU, na qual mais de 20 mil pessoas buscaram abrigo. Relações entre a África subsaariana e a China. O continente africano tem se tornado um dos mais importantes fornecedores de commodities agrícolas e minerais para a China, junto à América Latina. O crescimento vertiginoso da economia chinesa nas últimas décadas e a rápida expansão do mercado interno chinês exigiram daqueles países grandes quantidades de insumos. Desde meados da década de 1990, a China vem importando quantidades crescentes e significativas de petróleo do continente africano. Empresas de petróleo chinesas, desde então, se estabeleceram no sul e em Angola, a nova fronteira de petróleo da África, com o intuito de extrair petróleo em larga escala, evidenciando o avanço dos interesses chineses na região. As riquezas minerais metálicas africanas da costa sudoeste e da África Central também interessam aos compradores chineses. Jazidas de minério de ferro, cobre, platina, titânio, manganês, zinco, bauxita, cromo e níquel se distribuem desde o Golfo de Guiné até o Cone Sul, formando uma das áreas mais ricas de concentrações minerais metálicas em escudos cristalinos do mundo, oriunda do período Proterozoico. A África tropical e equatorial responde pela maior parte das exportações de alimentos da África subsaariana, sendo nos últimos anos alvo também de interesses corporativos e do Estado chinês. Empresas transnacionais alimentícias chinesas e o próprio Estado chinês estão comprando grandes áreas de solos agricultáveis com o objetivo de produzir alimentos para o pujante mercado interno do país. Essas estratégias geram, porém, impactos aos territórios africanos, pois, ao se apropriarem de grandes áreas agricultáveis, expulsam muitos pequenos agricultores familiares que não possuem a propriedade efetiva da terra. Várias dessas terras adquiridas são griladas pelas elites locais e nacionais, gerando intensos conflitos fundiários e o aumento do desmatamento e da desertificação. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.